Vamos lá, direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira investigação da mente humana, explorando um material que mudou a história, as 5 lições de psicanálise de Sigmund Freud. O nosso grande objetivo com essa explicação aqui é pegar todos aqueles conceitos teóricos bem densos e traduzir de um jeito totalmente prático. A gente vai entender tintim por tintim e com exemplos super claros como toda essa teoria opera na nossa vida real. Para começar a entender toda essa complexidade, pensem na seguinte frase: o paciente que começa uma frase pode não ser o mesmo que vai terminá-la. Essa é uma citação do Wilfred Bion, e olha, ela captura com perfeição a essência do que a gente vai debater hoje. O lance aqui é o seguinte: nós não somos uma mente única, clara e totalmente transparente, nem de longe. Existem forças, memórias escondidas e desejos que ficam ali operando nos bastidores, quase que disputando o controle das nossas palavras e das nossas ações. E é exatamente esse universo oculto que a gente vai desvendar agora. O nosso roteiro de hoje está super organizado e direto. A gente vai passar por 6 pontos-chave: a descoberta da clínica, a repressão e o inconsciente, as manifestações da mente oculta, a sexualidade infantil e a neurose, a fuga da realidade e, para fechar com tudo estruturado, um dicionário da psicanálise bem prático. Então, bora para o nosso primeiro capítulo: a descoberta da clínica e as origens da cura pela fala. Imagina só o cenário no final do século XIX. A medicina da época batia o pé dizendo que qualquer sintoma, tipo uma paralisia sem causa aparente, tinha que ter uma origem puramente biológica, física. E o próprio Freud seguia essa cartilha. Mas aí apareceu o famosíssimo caso da paciente Anna O, e isso virou o jogo completamente. A grande descoberta foi que quando ela conseguia lembrar e falar sobre traumas do passado que estavam ali bloqueados na mente, os sintomas físicos dela simplesmente sumiam. Foi aí que surgiu o termo cura pela fala ou a famosa limpeza de chaminé. Ou seja, o sintoma deixou de ser visto só como um defeito no corpo e passou a ser entendido como um baita conflito psicológico que ainda não tinha sido resolvido. Avançando para o nosso capítulo 2, a repressão e o inconsciente e os motivos que levaram ao abandono da hipnose em busca da verdade. No comecinho da psicanálise, a hipnose parecia um passe de mágica, só que tinha um problema sério. Os resultados duravam bem pouco. Era um alívio passageiro que não ia na raiz da questão. A verdadeira revolução aconteceu quando o método hipnótico foi trocado pela técnica de pressão e associação livre. Funciona assim: o paciente fica acordado perfeitamente consciente e a instrução é simplesmente falar qualquer coisa que vier à cabeça. E é aí que a mágica acontece. O analista começa a notar umas pausas, umas hesitações, aqueles famosos brancos no meio de uma frase. E esse é o pulo do gato. Essas pausas não são falta de memória, elas são resistências. São bloqueios que mostram exatamente o lugar onde o conflito de verdade está escondido. Mas afinal, o que cria essa tal resistência na cabeça da gente? É o mecanismo mais importante e poderoso da nossa mente, o famoso recalque ou repressão. A ideia é muito elegante. Pensem da seguinte forma: quando a gente tem um desejo ou uma memória que bate de frente com os nossos valores morais e com a imagem que temos de nós mesmos, a mente toma uma atitude drástica para nos proteger. Ela simplesmente pega esse conteúdo espinhoso e joga lá num porão trancado a 7 chaves, que a gente chama de inconsciente. O grande problema dessa faxina mental é que a ideia não morre lá no porão. Ela fica superativa tentando sair de qualquer jeito e acaba escapando para o mundo real na forma de sintomas. Para não ficar só no campo das ideias, vamos dar uma olhada num exemplo prático retirado do material clínico. Temos o caso da Mariana, de 34 anos, que tem uma dificuldade gigante de criar vínculos. Durante uma sessão, ela acaba soltando que teve um aborto espontâneo anos atrás. Só que ela fala disso com uma frieza, uma indiferença emocional tão absurda que chega a assustar. Isso é o mecanismo de recalque operando ao vivo na nossa frente. A dor daquele evento foi tão pesada, tão incompatível com o que a estrutura dela aguentava na época, que o sentimento foi totalmente separado do fato em si e reprimido. A mente precisou construir um muro gigantesco para ela não entrar em colapso. E isso nos leva direto para o capítulo 3, Manifestações da Mente Oculta, explorando como tudo isso vaza através de atos falhos, sonhos e sintomas. O jeito mais comum do nosso inconsciente dar as caras no dia a dia é o ato falho. Sabe quando a intenção era falar uma coisa, mas a boca solta uma palavra completamente diferente? Bom, para a psicanálise não existe tropeço acidental na nossa vida mental. Pelo princípio do determinismo psíquico, esses errinhos de fala, as trocas de palavras ou até uns esquecimentos bobos são, na verdade, vazamentos cirúrgicos de desejos que estavam lá no tal porão, recalcados, e que conseguiram furar a barreira da censura por uma fração de segundo.
Olha só como a teoria fica clara observando o caso da Laura. Ela está na sessão falando sobre o namorado atual e, sem querer, chama ele pelo nome do ex. E ela faz isso mais de uma vez. Num papo de bar, a tendência é a gente dar risada e seguir em frente como se fosse só uma confusão boba. Mas clinicamente, meus amigos, isso é uma pista de ouro. É aquele desejo que estava escondido ou uma questão muito mal resolvida com o ex, literalmente roubando o microfone da voz da Laura para dar um recado. Outra avenida super expressa para acessar essa mente oculta são os sonhos. A teoria divide os sonhos em dois níveis bem interessantes. O primeiro é o conteúdo latente, que é a raiz da coisa toda, aquele desejo puro, cru e que muitas vezes seria inaceitável se a gente encarasse de frente. Seria tão inaceitável que causaria um susto e faria a gente acordar na hora. Então, para preservar o nosso sono, a mente inventa o conteúdo manifesto. Essa é aquela historinha maluca, cheia de simbolismos e disfarces que a gente de fato experimenta e lembra quando acorda. No fim das contas, o sonho funciona como uma realização disfarçada de um desejo que não tem espaço para existir na nossa vida desperta. Um exemplo redondinho dessa maquiagem do cérebro é o sonho da Ana. Ela relata um sonho super nítido, onde está numa estação de trem, cheia de malas, e passa o tempo todo fingindo ativamente que não está vendo o namorado que a espera lá na plataforma. A cena do trem, das malas e da estação é o conteúdo manifesto. É só a roupagem. O conteúdo latente, ou seja, o desejo real que precisou desse teatro inteiro para não gerar uma crise de culpa e interromper o sono, era a vontade profunda, mas reprimida, de terminar o namoro e fugir daquela relação no mundo real. Agora, quando nem o ato falho nem o sonho conseguem dar conta de aliviar essa panela de pressão interna, aí quem dá as caras é o sintoma. É fundamental ter em mente que o sintoma neurótico é sempre um acordo. Ele é um meio termo muito sofrido entre um impulso que está louco para sair e a defesa da mente, que faz de tudo para bloquear. O resultado prático é uma manifestação que até consegue proteger a cabeça de uma angústia devastadora no curto prazo, só que cobra um preço altíssimo. A pessoa acaba sofrendo muito porque consegue apenas uma satisfação totalmente torta e disfarçada do desejo que iniciou o conflito. Dá só uma olhada em como o corpo reage de forma literal analisando o caso da Elisa. Ela começa a ter crises onde simplesmente perde a voz de um jeito totalmente inexplicável. E o detalhe é que ela não tem nenhum problema médico, mas o pulo do gato clínico revela a engrenagem oculta. Essa perda de voz acontece única e exclusivamente nos momentos em que o namorado diz "eu te amo" e fica aquele clima esperando ela retribuir a frase. O sintoma físico entra ali como escudo máximo. O corpo encena aquilo que a mente não dá conta de bancar. A recusa total em verbalizar um sentimento que, internamente, seria um conflito gigantesco para ela assumir. Indo agora para o nosso capítulo 4, Sexualidade Infantil e Neurose. Vamos entender as raízes profundas que geram esses conflitos. O material-fonte entra agora na famosa teoria do desenvolvimento, algo que causou um verdadeiro choque na época da publicação. O argumento central dos textos é que a vida instintual não aparece só lá na puberdade, mas começa muito cedo, desde a infância. A teoria mapeia que o desenvolvimento passa por fases supermarcadas desde o nascimento, estruturadas nas zonas de satisfação oral, anal e fálica. E a tese principal, de acordo com as fontes, é que as raízes das neuroses na vida adulta estão diretamente ligadas à repressão severa desses impulsos bem no início da vida. Os textos ressaltam de forma direta que uma educação muito rígida, carregada de proibições extremas nessas fases iniciais, prejudica gravemente a chance de um desenvolvimento psíquico saudável a longo prazo. O que nos leva ao capítulo 5, a fuga da realidade e a estratégia que a mente usa para escapar para a fantasia. Sabiam que a neurose funciona basicamente como um segredo imenso que a própria pessoa não faz a menor ideia de que está escondendo? Essa lição específica define a neurose como um grande processo de fuga. A dinâmica é a seguinte: imagina que a realidade externa está muito árida, extremamente frustrante, negando qualquer chance de satisfazer os desejos do sujeito. Diante disso, a mente recua. Sem opções palpáveis para escoar essa energia no mundo lá fora, a pessoa foge para o mundo de dentro. Ela acaba trocando a ação efetiva, que transformaria a realidade, por um universo completamente secreto de fantasias e de sintomas que paralisam a vida. Mas a notícia excelente é que a psicanálise não fica só apontando o dedo para o problema. Ela indica os caminhos de resolução. O foco do trabalho analítico é puxar esses segredos para a luz da consciência, o que abre espaço para 3 saídas muito saudáveis. A primeira é a aceitação consciente. A pessoa olha para o desejo, elabora e lida com ele com maturidade. A segunda é genial e se chama sublimação. É quando a gente pega aquela energia do instinto reprimido e direciona para atividades produtivas que a sociedade valoriza, tipo a arte, o esporte ou a pesquisa científica. E a terceira saída é a rejeição consciente.
A diferença vital aqui é que não é mais aquele recalque automático e cego que adoece o corpo. É uma escolha clara, racional, de não realizar um desejo porque ele simplesmente não faz sentido com os valores que a pessoa escolheu para si. Chegamos ao nosso capítulo 6, o Dicionário da Psicanálise, para sintetizar de forma rápida toda essa terminologia. Para a gente amarrar esses conceitos práticos com firmeza, o grande truque é sempre olhar para a diferença no nível de consciência de cada um. O recalque é 100% inconsciente. A mente esconde uma dor gigantesca sem que a pessoa sequer perceba o movimento. A supressão já é o extremo oposto, ela é totalmente consciente. É aquele ato super voluntário de decidir. Quer saber? Eu não vou pensar nisso agora. A resistência, por sua vez, trabalha de forma mais sorrateira, parcialmente nas sombras, e aparece como uns atrasos ou esquecimentos inexplicáveis só para manter a pessoa longe do que causa dor. E a sublimação que acabamos de ver transforma o instinto original em ações produtivas e aceitáveis, operando ali também numa margem parcial de consciência. E recapitulando as rotas por onde todo esse conteúdo escapa para o mundo real. O ato falho entrega a verdade de mão beijada através de um errinho inconsciente na fala. O xiste, que a gente chama popularmente de piada, carrega uma intenção ali na consciência, mas atinge o alvo usando o humor exatamente para driblar nossa censura interna. O sintoma organiza um sofrimento enorme num desconforto físico ou emocional, operando numa camada totalmente inconsciente. E, por fim, os sonhos, que funcionam como nosso teatro particular na madrugada, onde os desejos reprimidos dão um jeito de encenar tudo o que querem sem nos acordar. Colocando tudo isso junto, a grande moral da história é uma só. A nossa mente oculta, definitivamente, nunca, jamais fica em silêncio. E para fecharmos a análise de hoje, trago uma visão bem cirúrgica que o próprio Freud deixou pra gente. Compreender tudo não significa de forma alguma perdoar tudo. O trabalho da análise é muito comparado ao uso cuidadoso de um bisturi. O objetivo de escavar a mente para enfrentar verdades difíceis não é dar um alívio rápido e superficial. O foco é buscar a causa raiz para conseguir eliminar de verdade a fonte de todo o sofrimento. Depois de ver todas essas engrenagens operando, fica uma provocação inevitável para refletirmos juntos. Que tipo de memórias e desejos o nosso próprio inconsciente pode estar fazendo um esforço tremendo para esconder da gente exatamente neste momento? Muito obrigado por acompanhar essa explicação até o final, um grande abraço e até a próxima!